Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. Hoje, 10 projetos que tramitam em regime de urgência estão em pauta para votação. O primeiro item da ordem do dia é o projeto do deputado Gandini, que prevê o aumento da frota de ônibus do sistema Transcol. Acompanhe os trabalhos com a gente. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, onde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido o delegado Danilo Baense a proferir um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos se coloquem em posição de respeito. Mateus 19:14. E disse Jesus aos seus discípulos: Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Muito obrigado. Nesse momento eu dispenso a leitura da ata da sessão anterior. Antes, porém, declaro aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Peço ao deputado Sérgio Maia que pode sentar, fica à vontade. Não precisa ficar prestando essa homenagem toda para mim, não. Consulto os colegas deputados que queiram fazer registro de um minuto de silêncio. Possam se manifestar nesse momento. Presidente, eu quero solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do delegado de polícia, doutor Antônio Basílio Pignaton. Doutor Pignaton, um grande amigo, delegado que atuou aqui no Estado durante muitos anos. Ele entrou na Polícia Civil em 1974 e aposentou-se em 1994. Ele atuou nas delegacias de Aracruz, Iberaçu, João Neiva, Vila Velha, Cariacica, Fundão, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Itibá, Vitória, Linhares e Serra. O doutor Pignaton, carinhosamente como era chamado, estava com 81 anos, deixou a esposa, a dona Maria Lúcia Andrade Pignaton, agente de polícia civil também, já aposentada, e 2 filhos, o Paulo Pignaton, que é presidente da Associação dos Agentes de Polícia, e também o Antônio Vitor. O doutor Pignaton e seu filho Paulo também foram homenageados por mim aqui recentemente nesta casa. Que Deus conforte aí todos os familiares, os amigos, e os policiais civis que tinham um grande carinho pelo doutor Pignaton. Ok, com a palavra o deputado doutor Eco, logo após o deputado Dari Pagunho. Senhor presidente, quero requerer um minuto de silêncio pelo falecimento de Gerardo Carlos, parceiro do contemporâneo de escola em Cachoeiro, muitos anos, Roberto Carlos. Então, o Brasil e o mundo perdem um grande compositor e uma grande pessoa. Obrigado. Dari Pagunho. Presidente, deputado Marcelo Santos, quero somar com o deputado Danilo e também iria registrar o que o doutor Hércules acabou de pedir. Nós perdemos hoje, acredito que um dos maiores compositores desse país. A maioria das músicas que foi gravada pelo rei Roberto Carlos tinha parceria com o Tremendão. Então eu queria aqui também pedir um minuto de silêncio pelo cantor, compositor Erasmo Carlos. Com certeza a cultura desse país perde um grande cantor e compositor. Tremendão. Ok, então por solicitação dos deputados Danilo Baense, Hércules Silveira e Dari Pagunho, façamos aí um minuto de silêncio. Por favor, todos em posição de respeito. Obrigado. Quero aqui comunicar que na próxima sexta-feira o deputado Sérgio Magé está completando mais um ano de vida. Quero te agradecer pelo convite que me fez para almoçar contigo em Lareira Portuguesa. Falou que não teria nenhum problema comunicar aos colegas deputados e convidá-los. Receba já antecipadamente, uma vez que não teremos sessão, os nossos cumprimentos, parabenizando por essa data antecipadamente. E te agradecendo pelo convite do almoço. Quero aqui, nesse momento, a
deputada Janete Sá vai fazer a entrega da medalha do mérito Mário Gugel a Marcelo Jesus Pereira. E quero aqui comunicar, conforme acordo de líderes assinado e publicado no DPL de hoje, dia 22 de novembro, a sessão ordinária prevista para o dia 28 de novembro, segunda-feira, foi transferida para o dia 29 de novembro, terça-feira, a ser iniciada às 9 horas da manhã. Todos estão atentos a esse comunicado? Ok. Com a palavra o deputado Sérgio Magés. Primeiro, deputado Marcelo, eu cumprimento Vossa Excelência, os demais deputados. Agradeço pelos parabéns antecipados, pelos meus 35 anos que completarei na sexta-feira. E quanto ao almoço, talvez tenhamos que cancelar por motivos de força maior. Ok, mas então a Vossa Excelência pagará em dobro, né? Não, eu vou postergar o almoço para uma outra ocasião. Avisarei assim que for possível. Mas não vem com miséria comigo depois, não. Não, sem miséria. Para o senhor já está reservado aquele galioto que o senhor gosta tanto reserva. De tomar. Gelado. Galioto reserva. Isso, exato. Muito obrigado. Parabéns a si mesmo, tá? Muito obrigado, deputado Marcelo. Primeiro item, deputado... Não, terça-feira ela é sessão normal. Presencial, Só mudou o horário por conta do jogo da Copa. Mensagem 1686, 2022, deputado do Governo do Estado. Crédito suplementar. A Comissão de Finanças. Projeto de Lei Complementar 44/2022, Presidente do Tribunal de Justiça. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Cidadania e de Finanças. Do item 3 ao 12º, mensagem do governador encaminhando requerimento de informação a essa figura que está ao meu lado, que é o deputado Capitão Assunção. Meu despacho para todos é ao autor dos requerimentos por cópia eletrônica. 13º, projeto de lei 486/2022, deputado Vandinho Leite, a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Próximo item, projeto de decreto legislativo 60/2022, deputado Freitas, a Comissão de Justiça e Cidadania na forma do artigo 276 do Regimento Interno. O próximo item é o para do doutor Hércules, para decreto legislativo 61/2022, também o despacho idêntico ao item anterior. Do item 16 ao 17, requerimento de informação da ministra Irini Lopes, ofícios. 17, requerimento de informação 1463, de autoria da deputada ministra Irini Lopes, ofícios. Requerimento 66/2022, deputado Rafael Favato, defiro à Secretaria para providenciar o ato de licença. Segunda fase do expediente, sujeita da deliberação, requerimento de urgência. Só para colocar aqui a pauta aqui. Requerimento de urgência. Requerimento de urgência 181/2022, deputado Darim Pagung. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestam. 20, requerimento aprovado. Requerimento de sessão solene 131/2022, deputado Freitas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestam. Aprovado. Passamos, então, consulta plenária, se nós podemos inverter a ordem, passando imediatamente para a ordem do dia, mantendo aí a fase das comunicações. Deputados que aprovam como se encontram, contrários manifestem. Aprovado. Passamos, então, à fase da ordem do dia, discussão única, regime de urgência, projeto de lei 469/2022, deputado Fabício Gandini. Fica sobrestada a matéria, tendo em vista que a Comissão de Infraestrutura pediu vistas. 2, discussão única, regime de urgência, projeto de lei 274/2022, deputado Sérgio Majestic. Na Comissão de Justiça, o relator se prevaleceu do prazo que vai até o dia 28. Não estando presente, fica sobrestada a matéria. 3, discussão única, regime de urgência, projeto de lei 135/2018, deputado Sérgio Majestic. Deputado Bruno Lamas se prevaleceu do prazo. Deputado Bruno Lamas, consulto se Vossa Excelência vai
continuar prevalecendo do prazo. Tendo prevalecido do prazo, sobre o estado da matéria, quarto item, discussão única, regime de urgência, projeto de lei 17 de 2019, deputado Sérgio Majeski. Deputado Freitas prevaleceu do prazo, vai até o dia 28. Sobre o estado, então, a matéria, tendo em vista que o deputado Freitas não está aqui para se manifestar. 5. Discussão única, regime de urgência, projeto de lei 46 de 2022, deputado Bruno Lamas. Deputado Gandini prevaleceu do prazo regimental, que vai também até o dia 28. Fica mantido o prazo sobre o estado da matéria. 6. Discussão única, regime de urgência, projeto de lei 452, depois de 2021, deputado Fabrício Gandini. Convoco nesse momento a comissão de saneamento, deputado Hércules. Comissão de saúde, deputado Eco Silveira. Está a presença aqui, professor Wesley, que nesse momento quebrando aqui a regra do regimento interno, só pode estar de terno aqui dentro, por isso que eu não fiz o registro, mas tendo em vista o acompanhamento que Vossa Excelência está aí do nosso deputado Renzo, professor Wesley, cumprimentar, agradecer a parceria e parabéns pelo trabalho bacana que faz no município de Conceição do Castelo, como legislador ativo na Câmara Municipal daquela cidade. Parabéns. Recebo o abraço da mesa diretora e da Assembleia. Com a palavra o deputado doutor Hércules Silveira. Professor de Saúde e Saneamento, doutor Emílio Mameri. Doutor Emílio Mameri ausente. Deputado Luciano Machado. Presente. Avoco a matéria para relatar, relato pela sua aprovação e coloco em discussão. Não havendo que discutir, em votação com o voto do deputado Luciano Machado. Votou a favor, eu acompanho, aprovado, portanto, na Comissão de Saúde e Saneamento. A comissão que mais reuniu nesse ano, 48 reuniões ordinárias. Eu passo nesse momento a presidência do deputado Alexandre Chambim para que eu possa assumir a Comissão de Infraestrutura. Passo a palavra para o presidente da Comissão de Infraestrutura, deputado Marcelo Santos. E nesse momento eu peço prazo regimental. É regimental, prazo para a referida matéria. Devolvo a presidência para o presidente Marcelo Santos. Então, próximo item, discussão única, regime de urgência, projeto de lei 458 de 2022, deputado Fabrício Gandini. Convoca a Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Marco Garcia, para presidir. Senhor presidente, item 7, vou vocar a matéria e vou passar a relatar a matéria. Sim, vou vocar, vou me prevalecer do prazo regimental. Vou pedir o prazo, presidente. Ok, tendo prevalecido o prazo regimental, sobre estado, item número 7, número 8, discussão única e regime de urgência, projeto de lei 765, 2019, deputado Luciano Machado. Transfira a presidente, deputado Alexandre Chambim, para que eu possa manifestar enquanto presidente da Comissão de Infraestrutura. Passo a palavra ao presidente da Comissão de Infraestrutura, deputado Marcelo Santos. Avoco a matéria para relatar, acore e peço prazo regimental. É regimental o prazo e devolvo a presidência para o presidente Marcelo Santos. Item 9, projeto em discussão, regime de urgência, projeto de lei 155 de 2019, deputado Fabrício Gandini, convoca a Comissão de Defesa do Consumidor. Delegado Danilo Baense, assumir a presidência. Funcionalidade. Presidente, eu avoco a matéria para relatar, item 9, convoca aí os membros da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Vandinho Leite, eu, deputado Carlos Vonta, aqui presente, deputado Dari Pagum, deputado Marcos Madureiro, deputado Luiz Durão. E a coro,
Já houve parecer pela constitucionalidade, então eu voto pela aprovação. O presidente relato pela aprovação. Eu coloco em discussão, pergunto como vota aí o deputado Cason. Com o relator, deputado Dari Pagung. Com o relator, deputado Marcos Madureira. Deputado Luiz Durão, ausente. Está presente? Deputado Luiz Durão. Como vota, deputado Luiz Durão? Item 9. Vossa Excelência está ausente ali no painel. Por gentileza, registrar a presença. Visualmente ele está presente. Deputado Luiz Durão vota com o relator. Aprovado, retorna à mesa, presidente. Nesse momento eu passo a palavra ao deputado Alexandre Chambim para que assuma a presidência e nesse momento... Devolvo a palavra ao presidente da Comissão de Infraestrutura de Finanças, Marcelo Santos. Avoco a matéria para relatar e peço prazo regimental. É regimental. Devolvo a palavra ao presidente Marcelo Santos. Nesse momento, discussão única ao regime de urgência, projeto de lei 485/2022, oriundo de mensagem governamental. Convoca a Comissão de Justiça. Deputado Marcos. Então, Comissão de Justiça e Finanças. Eu concordo. Passa a presidência dos trabalhos para o deputado Alexandre Chambim. Quero nomear o deputado Marcelo Santos como presidente das comissões reunidas. Justiça e Finanças. E Justiça Na Comissão de Justiça e Finanças, comissões reunidas, acoram e avoca a matéria para relatar e, nesse caso, peço prazo regimental. É regimental, seu pedido de prazo. Devolvo a palavra ao deputado Marcelo Santos, presidir a sessão. 11º item, discussão única nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, regimento interno, proposta de emenda constitucional do deputado Sérgio Majestic. Deputado Freitas prevaleceu do prazo regimental, que vai até o dia de 23. Mantendo o prazo, passamos então à fase das comunicações com a palavra... Antes, porém, nós temos aqui uma homenagem que foi proposta pela deputada Janete, mas ela não se encontra. Então, vamos passar para a fase... Ou não, né? As fases das comunicações com a palavra, deputado, e primeiro inscrito, primeiro a chegar e primeiro a falar, deputado Sérgio Majestic. E é o aniversariante da semana. Lareira Portuguesa, sexta-feira. Da verdade. Meus cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, aos deputados presentes aqui no plenário, àqueles que nos assistem pela TV Assembleia e aos funcionários da Casa. Nesse último domingo foi o último dia do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que agora, já há algum tempo, ocorre em duas etapas. O Enem é um exame que foi criado ainda na época do governo Fernando Henrique, e quando ele foi criado, ele foi criado para que os alunos, ao final do ensino médio, tivessem uma noção daquilo que aprenderam ao longo da sua vida. O Enem não tinha, naquela época, a conotação que ele tem hoje, porque hoje o Enem ele virou um grande vestibular. Naquela época não. Quando ele foi criado pelo Fernando Henrique, só o próprio aluno sabia da sua nota, porque ele não era usado para acesso à faculdade, nem à universidade, nem absolutamente nada. Com o tempo, algumas faculdades e universidades começaram a usar um percentual do Enem. Continuava existindo o vestibular, e de acordo com a nota que a pessoa tinha tido, ela podia
somar ou não uma parte da sua nota a nota do vestibular. Depois, começar a usar apenas a redação, já a nota da redação. E no final, hoje, grande parte das universidades, sobretudo das universidades públicas, não tem mais vestibular, nem primeira nem segunda fase. A única forma de acesso é através do Enem. E com isso foi criado também o SISU, que é o Sistema Único de Acesso às Universidades Públicas no Brasil, notadamente as universidades federais. Claro que parece muito bom o fato de que nós tenhamos agora, por exemplo, se uma pessoa ia prestar vestibular em 2, 3 faculdades para tentar entrar em um determinado curso mais competitivo, que agora ela precisa fazer apenas uma prova e, de acordo com a sua nota, ela se inscreve no SISU, ela poderá acessar ou não uma ou outra faculdade de acordo com o seu rendimento, de acordo com a nota ali que teve. Mas há muitos prejuízos também no Enem. Eu que fui professor a minha vida inteira, eu vejo pontos positivos no Enem, mas vejo pontos negativos. Um dos pontos negativos do Enem é que, como ele testa de uma forma geral, as habilidades e as competências do aluno em cada área de conhecimento, então passou-se a não ter conhecimentos muito específicos. Então, por exemplo, hoje, aqui tem muitas pessoas que fizeram vestibular na mesma época que eu ou depois, fizeram vestibular na UFES, por exemplo, tinha a primeira e a segunda fase. Então, por exemplo, em História e Geografia, tinha questões específicas de conhecimento do Espírito Santo. Na segunda fase, tinha História e Geografia do Espírito Santo. Quem fez vestibular naquela época há de lembrar que tinha os livros de literatura e normalmente tinha pelo menos um de literatura capixaba, de um autor capixaba, ou até mais às vezes. Não tem mais isso. Quer dizer, nós perdemos sim com o Enem uma questão de conhecimento. E ainda que eu veja pontos positivos, o Enem é uma prova que muitas vezes me preocupa porque ela também tem sido usada como uma forma de ranquear escolas e estados, quem foi melhor, quem foi pior, quando o objetivo dela não é especificamente esse. E agora, me preocupa ainda mais que nós estamos implantando o chamado novo ensino médio, sobretudo a partir de 2023. A partir do ano de 2024, o Enem será vinculado aos itinerários de conhecimento que estarão sendo implantados a partir do ano de 2023. Como os itinerários de conhecimento têm que ser escolhidos pelo aluno ainda no primeiro ano do ensino médio, quer dizer que ele vai ter que optar já no primeiro ano para qual área ele pretende acessar e fazer depois o Enem. Isso é preocupante. Preocupante até porque, até agora, para quem está no mundo da educação de verdade, conhece de educação, o novo ensino médio não agradou absolutamente ninguém. E há, sim, riscos enormes que o novo ensino médio piore ainda mais o nosso sistema educacional. Uma reforma que pouco ou nada vai contribuir efetivamente para sanar ou amenizar os problemas que nós enfrentamos hoje no ensino médio de evasão, de aluno que sai do ensino médio sem saber nada e mais uma infinidade de outras coisas. Muito obrigado, deputado Marcelo. Nós que agradecemos. Com a palavra o delegado Danilo Baense, pelo tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos acompanham pela TV Assembleia e aos servidores desta casa. Presidente, eu volto aqui mais uma vez para falar sobre a morte do perito oficial criminal Celso Marvila. O Celso Marvila, presidente do Jockey Club, no dia 3 de agosto, ele estava ali no seu setor de trabalho por volta das 18 horas, entre 18 e 19 horas, e esse rapaz acabou desaparecendo
no dia 3 de agosto. Hoje fazem 3 meses e 19 dias do desaparecimento do Marvila, que nós sabemos que foi assassinado, e até hoje nenhuma resposta. Eu tenho recebido aí, presidente, uma série de ligações de amigos, de parentes, e hoje eu recebi parentes do Celso Marvila no meu gabinete cobrando uma resposta. E por que, deputado Marcelo, que eles cobram a resposta do delegado Danilo Baense? Porque quando eu estava na Polícia Civil, durante o tempo que atuei, nos crimes bárbaros que aconteceram aqui nesse estado, nós demos resposta de imediato. Vou dar 2 exemplos. Na morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, que ocorreu em 2003, no mesmo dia da morte, no mesmo dia do assassinato, ele foi assassinado 7h50 mais ou menos da manhã, por volta de 15 horas nós já estávamos fazendo os primeiros flagrantes. Na morte do juiz Dr. Manuel Medeiros, juiz federal que foi assassinado aqui no estado em 2004, no mesmo dia nós já sabíamos da autoria do crime, e hoje a esposa dele, a viúva, encontra-se presa por ter sido a mandante daquele hediondo crime. No dia da morte lamentável aí do nosso ex-governador Gerson Camata, no mesmo dia, minutos após o crime, nós prendemos pessoalmente aí o autor do homicídio, razão pela qual nós somos procurados constantemente. Eu quero pedir aqui o apoio do presidente da Comissão de Segurança, deputado Luiz Durão. Eu estou protocolando hoje, deputado Luiz Durão, uma solicitação à Vossa Excelência para que cobre, junto ao governo do Estado, uma ação enérgica para que possamos dar resposta o mais rápido possível. Os filhos do Celso Marvila, a esposa e demais familiares estão ansiosos para que tenham uma resposta, para que pelo menos possam enterrar a esposa, enterrar o marido, os filhos, enterrar o pai, né? Neto, enterrar o avô. Então nós precisamos, deputado Luiz Durão, de uma resposta urgente com relação a esse fato. Nós recebemos denúncias no mesmo dia, já durante a madrugada. Ele desapareceu dia 3, na madrugada de 3 para 4, nós recebemos denúncia. No dia seguinte, nós já passamos informações para a DHPP de quem executou o Celso Marvila e quem foi o mandante, além da motivação do crime. E até hoje, a família e a sociedade não têm resposta. Então eu gostaria do apoio do presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado do Estado, deputado Luiz Durão, que atendesse aí o nosso requerimento e fizesse um pedido ao governo do Estado para que desse uma resposta o mais rápido possível. Deputado Freitas, deputado Dari Pagun e demais deputados da base do governo, que nos auxiliassem, porque nós precisamos de uma resposta com relação a este fato. Essas pessoas, quem mandou matar e quem executou, não podem ficar impunes. É muito tempo, são 3 meses e 19 dias e até hoje nenhuma resposta foi dada. Eu tenho cobrado, deputado Dari, desde o primeiro dia do desaparecimento desse rapaz, eu tenho cobrado aqui nessa casa. Eu tenho solicitado o apoio do governo do Estado. Quantos crimes que ocorreram? Eu me lembro que assassinaram o chefe de investigação da minha delegacia de crimes contra a vida na Serra. Eu era chefe de homicídios. Eu dei uma resposta rápida e imediata, não obstante que o investigador Brás tenha sido assassinado por adolescentes. Mas eu fiz a apreensão dos adolescentes, aprendi a arma do crime e dei uma resposta à família e dei uma resposta à sociedade. Quando um agente da segurança, ele é vítima de crimes dessa natureza, o Estado tem que dar uma resposta ainda mais rápido possível. Então eu agradeço muito o apoio de todos os nossos pares e retorno a palavra ao deputado, nosso presidente Marcelo Santos. Com a palavra agora o deputado doutor Hércules. Senhor presidente, prezados colegas deputadas e deputados, povo que nos assiste através da nossa TV Assembleia, eu dou aqui o meu boa tarde
Dei boa tarde para a Gisele, para a comunidade surda. Eliana hoje está revezando também, é isso? Está escondidinha, mas é ela que está revezando. Vou dar boa tarde novamente para a comunidade surda, para que não haja nenhuma dúvida com relação a isso. Tá certo? Muito bem. Eu vim falar hoje sobre dia 25 de novembro, que será lembrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Por coincidência, é aniversário do deputado Sérgio Majewski, e quando ele falava hoje da época do vestibular, eu lembrava para ele que eu também fiz vestibular na mesma época que ele fez. Só que eu fiz em 1972, 72, mais ou menos na época que ele fez. Eu entrei na escola de medicina com 33 anos, já era advogado e resolvi fazer medicina. Então, daí essa defasagem de idade, mas foi nessa mesma época. Vem lembrar então esse 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue, e a pandemia trouxe um reboque muito interessante, uma modificação muito grande, muitas mudanças em todo o país com relação ao doador de sangue. Além da inclusão de novos critérios e elegibilidade dos candidatos, medidas preventivas foram incorporadas também à rotina nesses postos de recolhimento de sangue. Para ser doador no Brasil é importante que tenha 16 anos de idade, no mínimo, e 69. E também existe um peso mínimo, cerca de 50 quilos, para que você possa ser doador. É bom lembrar esse dia, estou antecipando porque o estoque do banco de sangue está muito baixo, e é importante que a gente lembre desse dia, lembre da importância de doar sangue, e que você também será beneficiado. Como que você será beneficiado? Esse sangue, antes de ser aplicado, transfundido, ele será examinado por uma bateria de exame muito grande. Vários exames que poderá detectar uma doença que cursa silenciosamente e que você não sabia que essa doença te acometia. E daí você poderá submeter um tratamento e você não terá maiores complicações da sua saúde. Então é importante, 25 de novembro, dia do doador de sangue. Mandar agora a Eliana, que está transmitindo as sessões em sinais de Libra. Estava com saudade da Eliana, fazendo um curso fora, se preparando cada vez mais para essa inclusão importante de falar para a comunidade surda. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente Marcelo. Cedo a palavra agora ao deputado Teodorico Ferraço, estando ausente, Marcelo Santos presidindo, declina, deputada Dilce Espíndola, declina, deputado Dari Pagung, declina, deputado Capitão Assunção, deputado Capitão Assunção, declina, deputado Marcos Madureira, declina, deputado Bruno Lamas, declina, deputado Carlos Von, declina, deputado Dr. Emílio Mameri, também declina, Luciano Machado, declina, deputado Torino Marques, Torino Marques, declina, deputada e ministra Irini Lopes, declina, deputado José Esmeraldo, declina, deputado Torino Marques. Senhor presidente, mas não posso declarar isso. Deputado Torino Marques, com a palavra. Senhoras e senhores, muito boa tarde. 3 horas e 34 minutos na capital do Espírito Santo, Vitória.
Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste nesse exato momento na TV Assembleia também, os servidores dessa Casa de Leis, os deputados que se encontram aqui. No dia 22 de novembro de 1963, portanto, há exatos 59 anos atrás, o jovem presidente americano John Kennedy, de 46 anos, foi assassinado numa agenda política na cidade de Dallas, isso no Texas. Ele foi o 35º e mais jovem presidente daquele país. A sua morte, muito trágica mesmo, provocou impactos no mundo todo, até hoje, e mudou bastante as estratégias e movimentos políticos da época. Eu faço esse pequeno registro aqui no mesmo momento em que o nosso país vive um clima muito tenso na política. E o que sair desta crise terá que gerar, sim, elementos que fortaleçam o Brasil como uma das mais importantes democracias do mundo. E o Brasil segue o seu destino. Estamos hoje no 22º dia de manifestações pacíficas nas portas dos quartéis do Exército, para onde vão milhões, eu digo milhões de brasileiros pessoalmente e como representantes de suas famílias e grupos sociais. Infelizmente, a imprensa insiste em desconhecer a existência desta parte da população e nem quer saber o que, afinal, querem com as suas manifestações. Infelizmente, nós vemos aí algumas decisões para matar esse movimento com o uso da força jurídica e também da força física. Mas nem isso, nem a chuva os afasta desses locais e dos seus objetivos. Eu quero aqui lembrar que são milhões de brasileiros. Ali estão famílias, estão trabalhadores, jovens e adultos que protestam sim contra a forma como o Tribunal Superior Eleitoral conduziu o processo nessas eleições. Eles protestam contra o mecanismo de votação, cuja tecnologia adotada em nosso país não permite uma auditagem nessa votação. Os dias vão passando, desgastando a democracia brasileira e, em vez de dar respostas mais claras e objetivas e acabar com esse impasse, a Corte se fecha em suas decisões e segue o rumo como se os protestos não fazem a menor diferença. E eu quero dizer a vocês que esses protestos fazem sim. Isso é muito preocupante para quem tem família e um mínimo de responsabilidade social nesse nosso Brasil. Nossa expectativa é que alguma instituição diretamente envolvida nessa questão tome as rédeas e proponha a paz social, seja o presidente atual da República ou o próximo presidente eleito, seja o Supremo Tribunal Federal ou mesmo o Tribunal Superior Eleitoral. Quem sabe as Forças Armadas. O que nós esperamos é que ninguém tenha que pagar com a vida por isso e que não demore muito, porque mortes podem acontecer. Muito obrigado a todos. Palavra agora, deputado engenheiro José Esmeraldo, ausente, deputado Luiz Durão, com a palavra. Deputadas, deputados, servidores desta casa, imprensa, público que nos assiste, uma boa tarde a todos. Estou aqui hoje para falar sobre a barragem que será construída no distrito de Rio Quartel, em Linhares. A ordem de serviço já foi assinada e o investimento será de mais de R$1.100.000. Uma benfeitoria importantíssima que o governador Renato Casagrande levará para o nosso município.
Essa obra é importante porque, apesar de Linhares ser uma região conhecida pelas dezenas de lagoas, em algumas micro-regiões, as propriedades de pequenos produtores não têm acesso fácil à água. Essa nova barragem vai para favorecer esses pequenos produtores e também regularizar o curso hídrico no local. A capacidade de armazenamento será de 152 mil metros cúbicos de água em uma área alagada de 14,51 hectares. O Programa Estadual de Construção de Barragens já entregou 25 empreendimentos em todo o Espírito Santo, com investimento até o momento de mais de 50 milhões, proporcionando o armazenamento de mais de 15 bilhões de litros de água. A barragem Rio Quartel será utilizada para a irrigação de lavouras, reservação de água, ecoturismo e dessedentação de animais, beneficiando milhares de produtores rurais que terão sua capacidade de produção aumentada, gerando mais rendas e fomentando a economia em Linhares e região. Reitero aqui os meus parabéns ao governador Renato Casagrande pelo brilhante trabalho que tem feito a agricultura capixaba. São ações como essa que mostram que o Estado está no caminho certo. O meu muito obrigado. Deixa a parte, excelência. Deixa a parte. Com a palavra, doutor Hércules. O sistema de barragem é importante, pequenas barragens importantes, pequeno agricultor. Cada dia a escassez de água é uma notícia muito ruim que a gente recebe, mas eu gostaria também de que, além dessa barragem que vai se iniciar, que o governo também acelerasse a barragem do Migrante aqui no Rio Jucu, porque a gente não vê uma notícia de que essa barragem esteja de vento em popa a sua construção. Muito importante, parabenizo a Vossa Excelência, o governo também, por mais essa obra, mas é preciso também acelerar a barragem do Migrante. Obrigado. O senhor está certo, deputado Hércules. A barragem é muito importante, principalmente para regiões que muitas vezes na época da chuva chega em quantidade, mas sem a barragem ela acaba indo embora e depois vem a dificuldade para o homem do campo. Meus parabéns, Hércules. Obrigado, deputado Hércules Silveira. Vossa Excelência assumir a condução dos trabalhos como mais antigo. Não. E nesse momento eu passo a palavra ao deputado Luciano Machado. Bom te ver, cara. Primeiro, senhor presidente, Marcelo, a todos os deputados e deputadas, a todos que nos assistem, eu quero refazer aqui para ficar gravado corretamente o minuto de silêncio que eu pedi ontem. Então eu quero agora, para ficar registrado, pedir um minuto de silêncio com muito respeito pelo falecimento de Dona Francisca Luísa de Souza. Dona Francisca, que é uma mulher muito querida, de uma família amada no município de Guaçuí, religiosa.
ela participou integralmente da novena de São Miguel, do dia 20 a 29 de setembro, e naquela mesma semana subsequente ela teve um AVC muito violento, ficou internada 51 dias e veio a óbito e foi sepultada esse final de semana. 8 filhos, muitos netos, bisnetos, uma pessoa que deixa saudades para todos que a conheceram. Viúva de um homem também muito bom, o compadre Nilton Gonçalves, e a gente sabe que a vida que ela levou, a gente pela fé tem certeza que ela está lá ao lado do pai, ao lado do seu Nilton, e a gente deixa esse minuto de silêncio respeitosamente em nome da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, para que a família seja confortada nesse momento de dor, mas também de esperança na vida eterna. Senhor presidente, doutor Hércules, que agora assume, eu quero aqui deixar a mensagem sobre 2 participações nossas em 2 comissões hoje. A Comissão de Saúde, que é presidida pelo nosso doutor Hércules, como membro também doutor Emílio, onde nós ouvimos sobre os direitos da mãe com a nova regra estabelecida pelo Supremo, onde quando o nascido continua internado, a mãe continua internada após o parto, a licença maternidade passa a contar a partir do momento da alta. Isso é uma política pública que evoluiu, é uma ação muito boa do Supremo, que vem de encontro ao interesse das pessoas que precisam de uma política que representa o sentimento de quem mais necessita. Então nós tivemos esse debate muito bom. Hoje ouvimos a doutora Vanessa Cola pela manhã às 9 horas e agora à tarde, sob minha presidência na Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, nós também tivemos um debate muito bom pelo Instituto chamado Sobrasa, representado ali pelo professor Marcelo Ribeiro e Maximiliano, sobre a questão da prevenção quanto ao prevenção contra afogamentos. Isso é um negócio traumático e que passa batido. Nós não achamos isso tão importante quanto é, né? E só quem passou por isso, e sua família, com amigos, sabe o drama que é ter um afogado que você conhecia e que partiu por um descuido, por uma falta de prevenção. E hoje nós ouvimos muitas informações, um conteúdo muito importante que deve ser debatido na sala de aula, que deve ser debatido nas igrejas, nas comunidades. Tivemos a presença do secretário municipal de Educação de Vila Velha, do vereador Joel Rangel, onde o professor Marcelo Ribeiro, que é doutor, que tem todas as formações possíveis e que tem toda a experiência nesse tema, passou para nós a importância de se debater, porque quando um pai, uma família vai à praia com a criança de 3 ou 4 anos, que a criança está lá na beira da praia brincando, vai e volta, daí a pouquinho começa a parecer uma coisa natural e às vezes está bebendo, às vezes descuida, brincando ou batendo um papo, e isso pode ser fatal. A criança, o vento muda, as ondas mudam, e a criança ser acometida por um acidente fatal. Então, é um tema importante, não só no mar, mas também nos rios, também nas cachoeiras. A minha região é uma região de lindas cachoeiras, mas o perigo lá não é menor do que no mar. Então, é preciso que nós procuremos debater esse tema. Quem acompanhou a imprensa esse final de semana viu na sexta e sábado reportagem de pelo menos 6 casos de afogamento no Espírito Santo e ainda nem começou o verão. Então, eu e a deputada Irine, que estávamos presentes, já definimos que estamos, a partir de hoje, preparando um projeto para criar a Semana Estadual de debate do tema afogamento. Então, eu agradeço esse momento e vamos colocar na pauta políticas que possam beneficiar a população capixaba com informações e com ações. Obrigado. Muito bem, deputado. A deputada Janete está fazendo um pedido
antes da gente passar para o grande expediente, suspender a sessão, ou eu passo a presidência para ela fazer a homenagem conforme ela havia solicitado. Antes eu quero fazer o seguinte registro. Conforme acordo, o comunicado da mesa, só um minutinho por gentileza. Conforme o comunicado da mesa, publicado no DPL de hoje, a sessão ordinária... Que isso? A sessão ordinária prevista para o dia 28 de novembro, segunda-feira, foi transferida para o dia 29 de novembro, terça-feira, 9 da manhã. Eu quero registrar o meu protesto, porque 9 horas da manhã é horário da Comissão de Saúde e que não tem uma falta, nenhuma terça-feira, além das 50 reuniões que fizemos da Comissão de Saúde, fizemos também 13 reuniões extraordinárias. Então, eu quero registrar o meu protesto, que nós já temos convidado para se apresentar na Comissão de Saúde no dia 29, conforme fomos atropelados aqui. Eu quero passar... Eu quero passar, então, a palavra agora para o deputado Freitas, antes da homenagem que a deputada Janete fará. Peço à deputada Janete que venha assumir a presidência, por gentileza. Deputado Hércules da Silveira, o nosso decano, Hércules da Silveira, de São Januário do Vasco. Entendeu? Fica sempre na proteção de São Januário do Vasco. Eu quero parabenizá-lo e endossar. Deputado Freitas, só um minutinho, me permite interromper sua fala. Aliás, nem começou, mas só para registrar aqui a escola Agenor de Souza Lé, lá de Vila Velha, do bairro Divino Espírito Santo, do bairro vizinho lá da nossa obra social. Muito obrigado pela visita, é um prazer muito grande. Com a palavra, o deputado Freitas. Muito obrigado, deputado Hércules, que preside essa sessão. Eu quero cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os colegas, deputados, deputadas, e eu quero, senhores e senhoras, comemorar uma publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo de hoje, que traz a homologação, através do DR, de uma ata de registro de preço, para que o DR está contratando empresa para fazer algumas estradas estaduais, estradas de comunidades, estradas que não têm previsão de ser asfaltadas nesse momento, mas que são comunidades importantes no interior do estado do Espírito Santo, e ainda cumprindo a tese do governador Renato Casagrande, que precisa alcançar as pessoas que mais precisam do governo. O governo publicou um edital de licitação para formar uma ata de registro de preço, e hoje no Diário Oficial do Estado é homologado essa ata de registro de preço, que vai fazer calçamento de paviés no modelo intertravado em trechos de ESs, onde que tem comunidades rurais ao longo desses trechos de rodovias estaduais. Por exemplo, lá na comunidade de Barra Nova, em São Mateus. Barra Nova há muito tempo pede o asfalto. Como não tem ainda licitado o projeto do asfalto de Barra Nova, foi contratado parte do trecho de Guriri a Barra Nova, foi contratado através de calçamento de paviés intertravado dentro das comunidades. Então tem lá, primeira comunidade de Barra Nova, saindo para Guriri, vai ser o calçado 1,5 km dentro da comunidade de Barra Nova na saída. Depois tem a comunidade de Taubas, lá na comunidade de Taubas também vai ser 1,5 km. E por fim, na comunidade do Azeite, vai ter mais 1 quilômetro de calçamento. Ao todo vão fazer 4 quilômetros de calçamento
na S010, na estrada da Barra Nova. Muito importante esses 4 quilômetros de pavimentação com paviéis intertravados para a comunidade ali de Barra Nova. Da mesma forma, foi contratado na S137. A S137 é a ligação lá de Nova Venécia, lá do Santo Antônio do 15. Já está licitado o asfaltamento do Patrimônio da Penha até Santo Antônio do 15. Logo depois de Santo Antônio do 15, nós temos o Morro do Oratório, lá em Nova Venécia, isso dentro da S137. E lá no Morro da Oratória será pavimentado 500 metros no morro. É um problema que a gente tem ali no Morro do Oratório, escorregadio demais, e lá vai ser contemplado com o paviés intertravado. Da mesma forma, na S209, de Itaúnas para Pedro Canário, nós temos o assentamento de Paulo Vinhas. Lá no assentamento de Paulo Vinhas vai ser contemplado com 2,5 km, com pavimentação de paviés. Logo seguida, também na S209, na Aldeia dos Pescadores, vai ser contemplado 1,6 km, 1.600 metros. Tudo isso numa extensão de 10 metros de largura, 10 metros de largura por 4,1 km na S209, de Itaúnas para Pedro Canário, assentamento Paulo Vinhos e comunidade Aldeia dos Pescadores. Depois lá em Muritiba, de Ecoporanga para Muritiba, de Ponto Belo para Muritiba, saindo de Cotaxés, ainda no perímetro urbano de Cotaxés, 500 metros de paviés intertravado. E depois na comunidade de Muritiba, que vai ser calçado 1 km, já chegando na comunidade de Muritiba. Então eu quero parabenizar o governo do estado. Está publicado hoje a homologação dessa ata de registro de preço e vai contemplar comunidades que precisam muito desse trabalho de qualidade de pavimento, qualidade de transporte, para que as pessoas possam ter acessibilidade lá nessas comunidades. E Conceição da Barra para Pedro Canário, lá em Paulo Vinhas, lá de Guriri para Barra Nova, lá de Ecoporanga para Muritiba. Parabéns, governador. Muito obrigado, deputado Hércules. Muito bem. Nesse instante, a requerimento da deputada Janete de Sá, vou suspender a sessão por alguns minutos e, ao mesmo tempo, que passa a presidência para ela. Está suspensa a sessão. Vamos dar início à solenidade para entrega da comenda da medalha Mérito Mário Gurgel em sessão ordinária, que foi suspensa nesse instante para que a gente pudesse estar homenageando o senhor Marcelo de Jesus Pereira. Eu vou passar a fala para o mestre de cerimônia para que ele possa pedir ao nosso homenageado, pedir ao nosso advogado que, por gentileza, adentre ao plenário com o nosso homenageado, para que ele possa fazer as considerações sobre a comenda e a gente poder estar entregando esta medalha, essa justa medalha, para o nosso querido amigo Marcelo de Jesus Pereira. Marcelo, pode sentar aqui no plenário, se você quiser, pode sentar aqui na minha cadeira, aqui, ó, fica à frente, Marcelo. Por gentileza. Momento especial dessa sessão ordinária. Neste momento será entregue pela deputada proponente desta Casa de Leis, Janete de Sá, a medalha de mérito Mário Gurgel ao senhor Marcelo de Jesus Pereira. Criada pela resolução número 2044, de 13 de junho de 2002, a medalha de mérito Mário Gurgel
objetiva homenagear pessoas físicas e jurídicas que, no campo de suas atividades, prestaram relevantes serviços ou destacaram-se na defesa dos direitos das crianças, adolescentes, idosos e deficientes físicos. Diante disso, convidamos o senhor Marcelo de Jesus Pereira para que receba a comenda. Marcelo de Jesus Pereira, brasileiro, casado, natural de Vitória, Espírito Santo, nascido em 21/12/1967, pai de 4 filhos, é empresário do ramo de promoção de eventos, é ex-funcionário da Associação Recreativa e Cultural do IBES, ARCE. Também é ex-servidor da Assembleia Legislativa, deputado Dr. Hércules, criador e administrador do projeto social Soldados da Solidariedade, onde foram beneficiadas mais de 6.435 famílias carentes do Espírito Santo. Também é apresentador do programa Solidariedade é Show, rádio Praia da Costa, 98.5 FM. Devolvo a palavra nesse instante à deputada Janete de Sá. Eu gostaria de convidar o deputado Majeski, Sérgio Majeski, para estar aqui comigo. Deputado, vê se o deputado Dr. Hércules ainda está dando entrevista. Então, deputado Majeski, nós dois que estamos no plenário ainda, para a gente estar agraciando o Marcelo. Você está acompanhando nesse momento a homenagem concedida ao Marcelo de Jesus Pereira, Marcelinho, criador e idealizador do projeto social Soldados da Solidariedade, que já beneficiou mais de 7.000 famílias no Espírito Santo. A homenagem foi proposta pelo deputado Janete de Sá. Ao Marcelo de Jesus Pereira, ele que é o administrador do projeto social Soldados da Solidariedade, que funciona em Vila Velha, tem um espaço no IBES, no bairro IBES. Eu pude participar de eventos e poder estar contribuindo com esse projeto que tem ajudado a não resolver o problema da fome, mas minimizado a fome de muitas famílias e também contribuído com um bazar, onde as pessoas chegam e escolhem as roupas que estão disponibilizadas de acordo com o seu tamanho, dos seus familiares, de crianças, ou seja, é um local bastante frequentado e muito útil àqueles que mais precisam deste socorro, deste apoio. E dizer também, Marcelo, que fica aqui o nosso agradecimento a todos que ajudam você. Eu sei que é uma corrente muito grande de soldados da solidariedade que lhe acompanham nesse projeto grandioso, nesse projeto solidário. Então, com a palavra, o Marcelo. Obrigado, deputada. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, E agradecer a senhora, porque a senhora não é só um ajudante do projeto, a senhora é a madrinha do projeto Soldados da Solidariedade. Esse título foi dado à senhora porque a senhora sempre carinhosamente nos ajudou a atender os mais necessitados. Quero aqui cumprimentar aos meus ex-colegas da Assembleia Legislativa, a qual fui funcionário há 10 anos, ao meu ex-patrão, meu amigo, deputado Dr. Hércules, a qual tive a honra de assessorá-lo, e vários amigos aqui da Assembleia Legislativa. Eu quero agradecer esse espaço, pois aqui nós falamos de vidas. Nossa geração passou por um momento muito difícil, E foi o momento de mostrarmos à população capixaba e ao mundo que hoje não importa o que temos, importa o que somos.
E no momento de pandemia, Deus colocou em nosso coração a nossa real missão. Por que estamos aqui? Existe uma frase que eu acho que consegue atingir vários corações, que quando a dor do outro não nos atinge, o doente somos nós. Quem tem fome tem pressa. Nós conseguimos chegar a 7.054 famílias, mas não há o que se comemorar, infelizmente. É muito triste um pai de família, uma mãe, pedir alimento para o seu filho e não ter. E nós conseguimos não resolver o problema do mundo, mas amenizar o sofrimento dessas famílias. Eu quero aqui agradecer a todos os soldados da solidariedade, dizer que para mim é um orgulho receber essa homenagem, deputada, a qual eu estendo a todos vocês, pois eu fui um instrumento de Deus, um instrumento na vida de vocês, para que vocês pudessem exercer a sua fé e o seu patriotismo, já que falamos tanto em patriotismo nos últimos dias, com atitudes. Pois todo mundo é patriota, todo mundo crê em Deus nas redes sociais, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo é enfermeiro, mas na hora de exercer a sua fé com atitudes, me perdoe dizer, são poucos. E o momento é de união, o momento é muito triste. Nós, como projeto social, nós não estamos aqui para concorrer com o poder público. Nós estamos aqui para receber homenagens, aparecer na televisão. Nós estamos aqui para nos unirmos e mostrarmos, contagiarmos com o amor ao próximo. Pois eu nunca vi um caixão com apartamento, com carro importado, com dinheiro. Eu já vi sim, muita gente chorar por alguém que se foi, mas deixou o amor. Então, a vida passa tão rápida, né? É muito rápido. Então, que a gente possa conscientizar, criar uma rede de amigos, que a gente possa levar essa mensagem de que nós podemos mudar o Brasil, sim. Sabe como? Começando por dentro da nossa casa. Se os nossos parentes estão passando dificuldades, se os nossos vizinhos, alguém do nosso bairro, aí nós partimos para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso Brasil. Eu vejo falar em patriotismo. Patriotismo não é falar, não é fazer bagunça. Patriotismo é você servir a sociedade com algo importante, para que você possa mudar a vida de alguém. Eu não sei se vocês já assistiram o filme A Lista de Schindler. Schindler foi um alemão que durante a guerra, ele salvou 1.200 famílias, 1.200 pessoas. E no final do filme, ele recebe uma pequena homenagem. Eles arrancam um dente de ouro de um dos prisioneiros, né? E eles fazem uma aliança para ele. Dentro, escreve uma carta, 1.200 assinaturas, para quando os aliados pegassem ele, porque ele era alemão, ele, se fosse preso, teria um testemunho de que ele ajudou 1.200 judeus. Mas me emociona muito quando ele lê o que está dentro daquela aliança. Está escrito em latim: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E você pode fazer isso. A nossa luta é muito grande. Eu tenho tido ajuda, sim, poucas ajudas, porque infelizmente é mal do ser humano banalizar tudo. Ninguém mais liga para a Covid, ninguém mais liga para as mortes, ninguém mais liga para quem está passando necessidade. Eu vivo isso 24 horas. Eu mostro a cada um de vocês o que eu recebo todos os dias. O meu filho não tem um biscoito, não tem um leite. O meu filho não tem um almoço e a janta hoje. E às vezes, mesmo fazendo tudo isso, há tantos anos, eu me comovo e me sinto às vezes até inútil. Mas eu sei que um dia eu disse para minha esposa
que eu levaria e eu diria para o mundo inteiro o quanto eu amo Jesus, o quanto eu amo a Deus. E eu tive a oportunidade várias vezes nas redes sociais, nos canais de televisões, nas rádios, eu tive a oportunidade, como a senhora está me dando aqui agora, de dizer para todo o povo capixaba o quanto eu amo a Deus, o quanto eu amo a Jesus. É por isso que eu faço isso, eu vou continuar fazendo. O meu neto Caio, meu neto Luca, minha filha Júlia Marcelli está me assistindo. Eu quero dizer para eles que eu não vou deixar heranças, casas, apartamentos, carro para eles. Eu vou deixar o que o maior de todos deixou para a terra. Bom exemplo, que era a misericórdia de Deus e amor ao próximo. Muito obrigado, deputada Janete de Sá, nossa madrinha. Muito obrigado a todos vocês, inclusive da Assembleia, colegas da Assembleia, onde eu trabalhei no protocolo, no DLDI, no gabinete do Dr. Hércules. Algumas pessoas nos ajudaram, a própria funcionária da deputada fez campanhas de cestas básicas. Nos ajude. Nós não estamos aqui, eu tenho 55 anos, já sou conhecido em todo o estado. Nós recebemos ajuda de Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Finlândia. Eu não preciso de palanque. Muitos me criticaram, falaram que eu seria candidato. Olha, gente, ninguém vai entender a minha missão com Deus. E você tem a sua com Ele. Nunca fui e nem nunca serei candidato a nada. Sou candidato, sim, ao reino dos céus. Se assim, meu Deus me permitir. Amém. Então eu quero dizer para vocês que em janeiro nós vamos fechar o bazar por falta de recursos. Mas o projeto vai continuar. E eu quero que essa mensagem chegue ao seu coração. Pois nós não estamos aqui só para dar e receber. Marcelo, nós estamos aqui para contagiar com amor ao próximo. Deixa e-mail ou um mecanismo, o telefone, onde as pessoas que queiram ajudar possam estar entrando em contato. Tá. E nós vamos encerrar. O nosso telefone é 27 98802 6329. O nosso e-mail é marcelopereirap51@gmail.com. O Facebook é Marcelo Pereira, e o Instagram é Marcelo Pereira 5341. Nosso ponto de encontro é no bairro do Ibis. Na pracinha do Ibis. Na pracinha do Ibis, todos nos conhecem. Eu quero pedir a comunicação que, por gentileza, na retransmissão dessa parte da sessão, coloque os endereços eletrônicos e telefone, e-mail, para que as pessoas que quiserem oferecer sua ajuda possam estar fazendo. É um projeto solidário, nós conhecemos, podemos atestar que é um projeto fidedigno e um projeto também que é voltado à solidariedade, de pessoas que são corretas com o que fazem e que não fazem isso com finalidade política, porque se Marcelinho quisesse ser candidato, ele já teria sido, e há muito tempo que ele está à frente desse projeto e não vem fazendo essa opção. Então, é um projeto de coração mesmo, visando ajudar o próximo. E como disse Dom João Batista da Mota Albuquerque, arcebispo de Vitória, só o povo salva o povo. E é assim mesmo, é o povo que salva o povo na hora das dificuldades, na hora das grandes tragédias, na hora em que a gente tem que se reunir, se juntar para poder fazer gestos solidários como esse que você faz no seu dia a dia. Muito obrigada, você é merecedor da nossa homenagem. Obrigado, deputada. Vamos aplaudir aí o nosso Marcelo. Eu quero mais uma vez agradecer aos estudantes da Escola de Ensino Fundamental e Médio de Vila Velha, da Escola Agenor de Souza Leia, conheço, fica ali no bairro Divino Espírito Santo, não é isso? Já estive lá. É a professora Emeli, cadê a Emeli? Ei, professora, obrigada pela presença. Emeli Duarte, com 12 alunos que vieram nos prestigiar, que vieram comparecer. Tira uma foto lá dos meninos, Tonico, faz o favor. Tira uma foto, faz um sorrisão aí bonito. Pode fazer com as mãozinhas o que quiserem. Isso aí. Obrigada pela presença, tá? O Projeto Solidariedade, os Soldados da Solidariedade, Solidariedade não show, fica no Ibis, na pracinha do Ibis. Tá bom? Quem quiser ajudar, quem quiser ser solidário, vai lá prestar a sua solidariedade àquele que mais precisa.
Obrigada, meu amigo. Eu quero passar a mesa, a condução dos trabalhos, para o deputado Hércules, que estava presidindo antes de mim, agradecer a generosidade por me permitir que pudesse fazer essa homenagem, e vou aguardar o meu momento para poder fazer a minha fala. Deixa ele ver. Não reabriu ainda? Ainda não. Vai reabrir. Nesse instante eu vou reabrir os trabalhos da nossa casa e vamos passar por grande expediente. O primeiro, liderança partidária, agora líder do PP, deputado Teodorico Ferraço. Ausente. Deputado Hudson Leal. Essa é uma caneta. Uma só. Do Republicano, também ausente. Deputado Rafael Favato, doutor Rafael Favato, patriota, ausente. Deputado Capitão Assunção. PSC não tem liderança. Capitão Assunção, PL, ausente. Deputado Gandini, Cidadania, ausente. Deputado Marcelo Santos, Podemos, ausente. Deputada Irene Lopes, PT, ausente. Deputado Carlos Von, DC, ausente. Deputado Torino Marques, PTB, ausente. Deputado Bruno Lamas, PSB. Deputada tem 15 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar meu colega, deputado Sérgio Majeski, meu colega, deputado Dr. Hércules, que se mantém no plenário, na altura dessa sessão, e dizer que hoje, na fala do nosso partido, do PSB, que tem a honra de integrar os quadros, nesse retorno para o PSB, segundo partido em que me filiei em toda a minha existência. Eu participei de 2 agremiações partidárias e o segundo partido, e espero me manter no PSB nesse trabalho que a gente faz de construção partidária e de fidelidade partidária. Nós tivemos um momento especial aqui a pouco, onde a gente pôde estar homenageando um amigo de nome Marcelo de Jesus Pereira, ele que é um dos integrantes do projeto Soldados da Solidariedade, um projeto solidário que leva a buscar estar minimizando a fome de pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de risco, e também buscando abrigar essas pessoas, levar o agasalho, levar uma roupa, uma forma de estar doando um pouco de cada um de nós para aqueles que mais precisam. E o Marcelo, ele foi agraciado com a medalha do mérito, uma comenda que existe nessa casa, denominada Mário Gurgel, para as pessoas que fazem esse trabalho no campo da solidariedade e relevantes serviços que se destacam na defesa dos direitos da criança, do adolescente, dos idosos, dos deficientes físicos, dentre outros, cabendo ao Marcelo essa honraria. Esse projeto, ele fica no IBES,
no município de Vila Velha, na pracinha do Ibis. Eles têm atualmente uma salinha onde eles colocam cestas básicas, mercadorias e tudo que consegue arrecadar, fruto da distribuição que é feita por pessoas que entregam nessa localidade esses agasalhos, essas roupas, para as pessoas chegarem e buscar nas prateleiras e nos cabides aquela roupa que cabe nela, ou num filho, ou num ente querido. É um trabalho muito bonito e eu quero agradecer ao Marcelo por essa solidariedade tão distante em tempos atuais e pela bondade que ele traz no coração, buscando levar um acalento, um consolo e um alimento para aqueles que mais precisam. Eu uso a palavra também na tarde de hoje para falar um pouco para vocês da Semana Internacional do Café, que aconteceu, foi realizado em Belo Horizonte, onde os produtores capixabas se destacaram mais uma vez, mostrando que o Espírito Santo é referência nacional e mundial na cafeicultura. Tendo o café como principal produto agrícola, o nosso estado, mantendo a tradição, foi destaque de qualidade, tanto no café arábica quanto no café conilon. Criado em 2012, o concurso tem como objetivo reunir os melhores cafés do Brasil e eleger os grandes destaques do ano, incentivando assim o desenvolvimento e o aprimoramento da produção nacional e a divulgação das novas origens do café. Cafeicultores de destaque que foram premiados neste evento e que são do Espírito Santo. Vai aqui a nossa homenagem, nosso carinho, nosso respeito e o nosso aplauso para a Sueli Souza, que é do município de Afonso Cláudio, campeã com o café arábica na categoria Via Úmida no concurso Três Corações Florada, premiada em 2022, que tem como objetivo valorizar o trabalho das mulheres cafeicultoras de todo o Brasil e para isso conta com um ciclo sustentável duradouro que carrega seus principais pilares. Essa categoria foi destinada às mulheres, visando valorizar essas mulheres cafeicultoras, e coube a premiação a nossa querida amiga, a nossa querida capixaba Sueli Souza, que é campeã com essa modalidade do café arábica. Também foi destaque Luiz Cláudio de Souza, do sítio Grãos de Ouro, do município de Muqui, campeão da 8ª edição do prêmio Golden Cup Brasil, que qualifica os melhores cafés das variedades arábica e canéfora, conilon e robusta, certificados que assegura aos consumidores que os produtos adquiridos respeitam normas sociais, econômicas e ambientais. É o certificado Fair Trade. É isso, Zé? O certificado Fair Trade, que assegura aos consumidores que os produtos adquiridos estão respeitando as normas sociais, econômicas e ambientais, ou seja, eles são produzidos com sustentabilidade, buscando fazer essa sintonia da agricultura com o homem da roça, com a cidade, sem devastar o meio ambiente, sem trazer impacto danoso ao meio ambiente. São cafés produzidos de forma orgânica, cafés que têm uma qualidade espetacular. Eu já experimentei um desses cafés e a gente é um paladar inacreditável. É difícil acreditar que o café possa alcançar as notas que os cafés de qualidade que são produzidos no Espírito Santo alcançam. Também temos aqui destaque para Wagner Uliana, do sítio Vila Uliana, no município de Domingos Martins, que garantiu o 3º lugar no Coffee of the Year, o COI, na categoria arábica. O Wagner Uliana, inclusive, é de uma família que nós temos uma amizade muito grande, uma família que é da região de Pedra Azul, foi constituída exatamente ali em Aracê, São Paulinho, toda aquela região de Domingos Martins, e hoje ainda persevera no café, avançando para a produção de cafés de qualidade. Então, meus parabéns a Sueli Souza, a Luiz Cláudio Souza e a Wagner Uliana por esse trabalho grandioso que
tem levado o nosso estado além de nossas fronteiras como um grande produtor de café arábica, de café conilon e cafés especiais, cafés de qualidade que agregam valor a esse produto, trazendo uma melhor qualidade de vida através de um preço melhor adquirido por quilo desses cafés que tem um valor agregado elevado e que motiva os seus produtores a estarem cada vez mais buscando se especializar para estar produzindo menos, porém com maior qualidade, já que o mercado ele é exigente e muitas pessoas hoje buscam pagar até um pouco mais caro, não se importam, para ter um café de qualidade, um bom café na sua mesa, esse cafezinho nosso de todo dia e que aqui no Espírito Santo é produzido com bastante qualidade por diversas localidades de nosso estado. Parabéns pela conquista, obrigada pela dedicação de todos. O nosso estado é um celeiro em produção agrícola, em especial de cafés conilon e arábica. Um beijo grande, fiquem com Deus e que a gente tenha um final de tarde iluminado e amanhã voltamos para mais trabalho em favor de nossa sociedade, de nossa agricultura, que a gente luta muito nessa casa e nesse estado para que ela seja cada vez mais sustentável, cada vez mais fortalecida, melhorando a vida de todos os nossos produtores que desejam continuar contribuindo com a área agrícola e desejam também permanecer em suas propriedades no interior do Espírito Santo. Vamos passar agora ao horário dos oradores inscritos. Próximo, deputado Sérgio Majewski. O deputado tem 10 minutos. Meus cumprimentos ao doutor Hércules, que preside a sessão nesse momento, a deputada Janete, que ainda se faz presente aqui no plenário, aos funcionários desta casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Doutor Hércules, e aqueles que nos ouvem, todo mundo sabe, sou professor de Geografia. Um evento como a Copa do Mundo, para além do futebol em si, né, do espetáculo do futebol, as pessoas deveriam se interessar em saber quem são esses países que disputam ali e que estão ali, né, para disputar uma taça, para disputar, enfim, um lugar. E a gente vê países tão distintos quanto, por exemplo, hoje estava jogando a Dinamarca e a Tunísia. Em tese, né, duas seleções de futebol, mas dois países extremamente diferentes, né? Jogaram, ou também estão jogando, salvo engano, né, o México, jogou o México e a Polônia, dois países extremamente diferentes. Estão jogando agora, salvo engano, a Austrália e a França, muito embora em continentes diferentes, muito distantes um do outro, com culturas diferentes, mas em nível de desenvolvimento seriam quase que equivalentes, dois países que usufruem de um enorme, né, de um nível de cultura e de vida, de qualidade de vida invejável. Mas por que eu estou dizendo isso? Aqui no Brasil, e ontem eu conversava com pessoas daqui, da comunicação até, a gente estava falando de programas de televisão da década de 80, da década de 90, que se fosse hoje, em função de um conservadorismo e de um falso moralismo que cresceu nos últimos tempos, como seriam esses programas hoje, né? Então, houve aí um retrocesso. E a gente aqui no Brasil também vê essa ampliação do conservadorismo muito grande aqui no Brasil.
e aí as pessoas têm falado o tempo inteiro, e se fala então de questões relacionadas à população LGBTQIA+, ou se fala de questões como legalização do aborto e tudo mais, isso causa uma polêmica gigantesca no Brasil e normalmente uma polêmica vazia e inútil. E aí eu fico pensando assim, a Copa do Mundo está sendo realizada num país chamado Catar, no Oriente Médio, ali no Golfo Pérsico, um país rico em petróleo, mas culturalmente, né, em termos de desenvolvimento, um país bastante pobre, né? Não é uma democracia, muito pelo contrário, é um país ditatorial, não é uma teocracia, mas segue muitos preceitos da Sharia, né? E do Alcorão, tanto assim que estão proibindo até cerveja nos estádios e não sei mais o que, não pode usar, né, uma bandeira com arco-íris e por aí vai. A Dinamarca, que jogou com a Tunísia. A Tunísia é um país do norte da África e um país também árabe e muçulmano, quer dizer, um país que tem uma afinidade cultural com o país sede e que, embora talvez não seja tão radical quanto, né, o Catar e outros países, mas também é um país, né, árabe e muçulmano. E aí eu fico pensando, e a Dinamarca? Eu estou pegando o exemplo da Dinamarca em função de que o jogo foi hoje, né? Na Dinamarca, Dr. Hércules, ou a Dinamarca é um dos países mais estáveis política e economicamente do globo. A Dinamarca é um país extremamente liberal. Deputado, só um minutinho para te interromper, vai convidar o vereador eleito presidente da Câmara de Vitória, Armandinho Fontoura, para fazer parte da mesa diretora. Se quiser acompanhante dele, a esposa, né? A Dinamarca pode também fazer parte da mesa, por gentileza. Obrigado. A Dinamarca é um país extremamente estável, econômico e socialmente falando, e um país extremamente progressista, um país extremamente liberal. Eu li um livro há pouco tempo, né, que é um livro de uma jornalista inglesa, que ela narra que ela morava, né, ali o marido dela morava em Londres, eles eram ingleses e tal, e o marido dela recebeu uma proposta para ir trabalhar como executivo na Dinamarca, e aí eles foram. E aí ela narra assim, que ela considerava o padrão de vida na Inglaterra excelente, assim, o padrão de vida que eles tinham, mas quando ela chega na Dinamarca, ela se surpreende, assim, é como se ela estivesse em um outro mundo, tamanho desenvolvimento, a organização do país, né? Então, assim, eu fico vendo essas pessoas preconceituosas que existem, aí, esses falsos moralistas, né? Esses radicais que existem, né? Ah, porque isso não pode, por que aquilo não pode, etc, etc. E quase sempre ligando isso como uma coisa que vai acabar com a família. Por exemplo, não pode união civil de pessoas do mesmo sexo, porque o que será das nossas crianças, o que será da nossa família, não sei mais o quê. Aí você olha na Dinamarca, um país que aprovou, por exemplo, a união civil entre pessoas do mesmo sexo há 20, 30 anos atrás. E o que isso influenciou na criação das crianças dinamarquesas, por exemplo? Eu estou dizendo na Dinamarca, mas eu poderia citar o caso da Holanda, poderia citar o caso da Suécia, poderia citar o caso da Alemanha, enfim, qualquer outro país. Mas estou pegando da Dinamarca em função de fazer um gancho com essa questão da Copa. E aí eu fico pensando, será que essas pessoas preconceituosas que falam isso, elas gostariam de morar na Dinamarca? Será? Nossa, seria horrível morar na Dinamarca. Já pensou? Um país onde se permite a união civil de pessoas do mesmo sexo. Olha que vergonha. Agora, olha a estabilidade, olha o grau de violência existente naquele país próximo a zero. Olha o padrão de vida das pessoas, olha o padrão cultural das pessoas. Então, assim, a gente tem que olhar para o futuro, aproveitar esses momentos de grandes eventos internacionais para conhecer um pouquinho a realidade dos países que ali estão participando, para saber quem é quem. Então, você pode olhar que os países mais radicais, os mais preconceituosos em relação a tudo, normalmente são os mais atrasados, né?
E os mais liberais, né, os países mais onde, né, o preconceito, essas coisas são infinitamente menores, normalmente são os mais desenvolvidos, são aqueles que gozam de um padrão de vida elevadíssimo para suas populações, são países cujo índice de violência é extremamente baixo, mostrando que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, assim, a Copa do Mundo, assim como as Olimpíadas, né, deveriam também ser A gente sempre aproveitava, quando eu estava na sala de aula, e muitos professores de Geografia e História fazem isso, aproveitam esses eventos para estimular os alunos a conhecerem, né, essas culturas, essas realidades, como funcionam, essa situação toda, e as pessoas deveriam aproveitar esse momento, né? Nós temos países interessantíssimos participando da Copa, e para fazer comparações, né, nós temos países tão distintos quanto Senegal e Bélgica, por exemplo, né? Quanto a Holanda e o Irã, por exemplo, e que seria bem interessante que a gente observasse como é que é a política, como é que é a economia, como é que é a história, como é que é a cultura nesses países, para fazer uma distinção, para ver quem é quem, né? E o que exatamente faz diferença na vida das pessoas, sobretudo num momento em que cresce o falso moralismo, né, e que cresce um falso conservadorismo aqui no Brasil e em várias partes do mundo, em que países como Holanda, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia, que estão entre os países de mais alto padrão do mundo, dão exemplo do que é o respeito ao outro e que todos, independente do que são, merecem o mesmo respeito e têm os mesmos direitos. Muito obrigado, doutor Hércules. Obrigado, presidente. É o deputado Sérgio Majeski. Eu vou suspender a sessão por alguns minutos, a requerimento do nosso querido deputado Carlos Von, para fazer uma homenagem justa ao nosso querido vereador presidente eleito da Câmara de Vitória, Armandinho Fontoura. Então eu passo da suspensa sessão para que ele possa fazer uma homenagem. Bom, é com muita honra, felicidade que eu estou tendo essa oportunidade de homenagear um amigo, né, posso dizer que um velho amigo, fomos companheiros de partido, ainda na juventude daquele partido, então acompanhei toda a trajetória política dele e hoje ele se transformou nesse político, nesse grande político, político de coragem, que tem tido a coragem de poucos aqui no Espírito Santo de combater, por exemplo, o crime organizado, que infelizmente voltou ao estado do Espírito Santo. Então, exatamente por conhecer a trajetória dele, por conhecer o homem que ele é, o político que ele se tornou, que eu tenho a honra de homenagear o vereador de Vitória, próximo presidente da Câmara, Armando Fontoura, com a comenda Domingos Martins. Posso botar aqui a medalha? Vamos lá. O presidente falou que ia descer? O presidente desceu? Estava lá na... Vamos tirar a foto dele depois. Neste momento, a sessão ordinária está suspensa para a concessão de uma homenagem do deputado Carlos Von ao vereador Armandinho Fontoura, vereador de Vitória. Alô? Bom, boa tarde, senhoras e senhores, a todos aqueles que nos assistem, a todos aqueles que acompanham a transmissão da TV Assembleia, em especial o deputado presidente dessa sessão, Dr. Hércules, uma pessoa ímpar, um ser humano extraordinário, o qual eu tenho a honra
de acompanhar durante muitos anos. Foi vereador em Cachoeiro, vereador em Vila Velha, deputado estadual por 4 mandatos. Quando se fala em saúde, é Dr. Hércules. E o meu agradecimento especial vai ao deputado Carlos von Schilden Ferreira. Carlos von, um deputado combativo, sem sombra de dúvida dessa legislatura, um dos melhores e mais aguerridos mandatos. Carlos von combatendo o crime organizado, representando o Estado do Espírito Santo, o turismo e, sobretudo, a cidade de Guarapari, uma cidade tão querida. Guarapari, Carlos von, tem você como o maior representante de uma juventude, o maior representante do empreendedorismo, o maior representante e altivez no combate à corrupção e ao crime organizado. Saiba que Deus tem muitos planos na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. E não tenho dúvida que em 2024 o povo de Guarapari saberá reconhecer a sua importância. Saberá pedir uma representação justa, digna, honrada para representar. E quero agradecer hoje uma das maiores homenagens e honrarias da minha vida. Hoje recebo com muita honra e graça a comenda de Ordem do Mérito Domingos Martins, a maior honraria pública do Estado do Espírito Santo. Digo isso, deputado, pelas suas palavras que muito me tocaram, ao longo dessa trajetória que decidi trilhar na vida pública, uma trajetória marcada pelo combate incessante à corrupção, ao crime organizado, pela representação do empreendedorismo, a defesa da cidade de Vitória, cidade qual me honra e como vereador mais jovem do parlamento da capital, fui eleito para presidir esse poder a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Digo isso porque nós iremos viver um novo tempo na cidade de Vitória, um tempo que o parlamento da capital, por diversas vezes, digo isso, pautou o Espírito Santo, maior inclusive do que o protagonismo da Assembleia Legislativa, não por conta de algumas figuras como essas duas que estão aqui, muito porque não tem subserviência. O parlamento da capital, ele representa o anseio do munícipe, ele representa o contraditório, ele representa a pluralidade de ideias, muitas vezes no debate, o debate crítico, ácido, mas o debate da democracia. E como instituição mais antiga do Estado do Espírito Santo, digo isso porque o parlamento da capital é mais antigo do que o Palácio Anchieta. Os vereadores de Vitória, na época do Brasil Colônia, ajudaram a construir o Colégio São Tiago, atual Palácio Anchieta, com senso de responsabilidade e com muita honra em vir aqui ao Parlamento Estadual, ao Parlamento Mãe do Estado do Espírito Santo, receber essa comenda. Não poderia deixar de furtar e dizer a minha admiração pelo presidente desse parlamento, o deputado Eric Musso, o qual estive agora há pouco, está nessa casa e felizmente estaremos juntos logo mais. Um homem público sério, probo, que por 3 vezes mostrou à sociedade do Espírito Santo o que é fazer uma Assembleia Cidadã. Uma Assembleia que representa o povo, uma Assembleia que está aberta à sociedade. E nós iremos fazer no parlamento da capital justamente um pouco daquilo que foi feito aqui e ampliar nessa nova mentalidade de uma política, transformadora e de união. A negação da política nos leva à crise de identidade da sociedade. Um país polarizado, um país radicalizado com discurso de nós contra eles, um país que deve ter sim uma pacificação social para garantir desenvolvimento, prosperidade e renda para aqueles que mais precisam. Eu quero dizer ao Espírito Santo, vindo aqui nessa tribuna ao longo dessa sessão, o que muito me honra, inédito, algo que nenhum outro vereador da capital, nenhum outro representante eleito da sociedade capixaba de Vitória, nenhum outro vitoriense esteve aqui. Então muito me honra e não poderia deixar de
dizer o quão significa isso para mim, o quão significa isso para os nossos eleitores, aqueles que eu fui outorgado a representá-los, sobretudo, em especial, da região da Praia do Canto. Então não poderia deixar de falar da cidade de Vitória, do meu bairro, né, do aquilo que nós representamos aos empreendedores, à sociedade civil. Meu muito obrigado pela maior honraria do Estado do Espírito Santo. Esse reconhecimento do nosso trabalho, esse reconhecimento do combate ao crime organizado, do combate aos desmandos, é consagrador. Consagrador, e eu digo, povo de Vitória, isso é para vocês. Essa homenagem não é uma mera homenagem que eu sinto a honra de colocar no meu peito. É uma honra vos representar, e pode ter certeza, eu vim para servir, e se com minha vida for preciso for servi-los, servirei, com coragem, não me dobrando a ameaças, não me dobrando a ameaças de morte, não me dobrando ao crime organizado, não me dobrando às benesses do poder, sim, servindo a todos vocês. Muito obrigado. Vou reabrir a sessão. Eu quero parabenizar, especialmente meu colega, nosso querido Carlos Von, deputado que tem orgulhado a nossa Casa de Leis, por ter escolhido uma pessoa tão dinâmica e que realmente não vai surpreender mais o povo de Vitória, porque ele já não é uma surpresa, ele é uma realidade, tem trabalhado com bastante coerência, isso é que o político tem que ter. Coerência, seriedade, dedicação ao seu mandato, respeito à procuração que o povo te deu. Você tem feito isso com maestria, e eu quero aqui, naturalmente, dar esse abraço em nome de todos os deputados, em nome da Assembleia, e dizer que é uma honra para nós tê-lo agora como comendador, não é, que realmente essa maior comenda que nós temos no Estado e que, na verdade, você vai honrar com bastante zelo. Lembrar também, falava com você agora há pouco, Armandinho, meu presidente, o vereador, na escala dos políticos, é o político mais importante que tem. Por que é o mais importante? Porque ele está ligado diretamente ao povo. Eu fui vereador 6 vezes. E costumo dizer que o vereador é a panela que sente o fogo embaixo. O vereador é vizinho da necessidade. O vereador, o prefeito, com todo respeito a todos os prefeitos, a mim, deputado, ao governador, enfim, é quase, não é toda a população que tem acesso. O vereador não, ele é vizinho. O vereador tem que estar ao lado. O vereador, muitas vezes, a capital já é maior, mas vereador é assistente social, vereador é psicólogo, vereador é motorista, às vezes é socorrista, tem que levar até uma pessoa no pronto-socorro, numa unidade de saúde com urgência, num PA com urgência. Esse é o vereador. E muitas vezes não tem acesso ao deputado, ao prefeito, mas o vereador tem. Então, na verdade, eu rendo as homenagens ao nosso querido presidente a partir de 2023. Parabéns, Armandinho. Continue assim. Não precisa mudar, não. Continue do jeito que você vai. Parabéns. Parabéns, Carlos, por escolher uma figura tão importante para homenagear aqui na nossa Casa de Leis. Bem, dando prosseguimento à nossa sessão, agora nós estamos nos oradores inscritos. O deputado Sérgio Majeste já falou, e o próximo deputado seria eu. Mas como eu já falei hoje, eu vou declinar da minha fala. Né, Marquinhos? Cadê o Marquinhos? Então, eu vou declinar da minha fala. Ontem, Armandinho, quando eu declinei da minha fala, coisa rara aqui, começou a cair um temporal, uma chuva tão grande. Está chovendo?
Deputado, não sei nem se eu tenho direito à fala, mas me permita quebrar o protocolo, mas cairia uma chuva maior se o senhor faltasse uma sessão. Porque isso, ao longo da minha vida, eu nunca vi o deputado Hércules chegar atrasado ou faltar uma sessão. É verdade? Eu tenho que concordar com você mesmo, porque, mais uma vez, fui o primeiro que cheguei e você é o último a sair, junto com o Carlos Von. Mas eu quero lembrar também a nossa comissão, ainda hoje, Comissão de Saúde e Saneamento, eu fiz um relato à nossa comissão. A nossa comissão, ela reuniu 50 vezes esse ano. Reunião ordinária lá, terça de manhã. 13 reuniões extraordinárias. Uma prestação de contas e a outra será dia 2 agora, sexta-feira, de acordo com o que manda a lei federal. O secretário de Saúde tem que prestar conta de 4 em 4 meses aqui na Assembleia. Então, teve comissão que não reuniu nenhuma vez. A nossa reuniu 50 vezes. Isso não é nenhuma virtude, isso é nossa obrigação. Então, eu quero fazer esse registro. Bem, então, nada mais havendo a tratar, dou encerrada a presente sessão, convocando para a próxima sessão ordinária, que será amanhã, às 9 horas da manhã. E a pauta será a mesma, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão. Vamos em paz e com Deus. Saúde, saúde e saúde. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta terça-feira. Hoje, no expediente, que é a primeira fase da sessão, começou a tramitar e já teve aprovado regime de urgência o projeto do Executivo que prevê uma abertura de crédito suplementar ao orçamento do Estado de cerca de 900 milhões de reais. Parte desse valor deve ser destinado ao pagamento de pensões e aposentadorias de servidores estaduais. Mais informações você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.